Boa noite, gente. A gente teve um probleminha de áudio aí no final, a gente encerrou e começou de novo. É, Vamos ver, né? A gente pode, se o pessoal aparecer aí, a gente faz um momento aí pra gente meio que fazer um resumo e finalizar, né? Vou aguardar o Antônio chegar. Um salve, Fátima, Adelan, é, salve Joyce. Galera, tá ouvindo? Tá bom o áudio aí? É porque antes a gente encerrou porque realmente tava sem áudio. Aí dá ideia aí. Salve, salve. Diga aí, crianças, tá saindo áudio. Daqui a pouco o Antônio entra aqui pra gente finalizar. Haha, acho que tá ouvindo, hein? Valeu, pessoal. Um salve aí para os professores. Cara, se tem alguém que tá ralando pra caramba aí nessa coisa aí de adaptação das escolas, é os professores, hein? Beijão pros professores. Então vamos lá, o Antônio chegou. Salve, Denis. Valeu, Papa, por voltar. Heloísa, beijão. Eita. Lá. Salve, salve todo mundo. Eita, Antônio, a gente tem umas probleminhas de áudio aí, mas estamos junto Não, aí, tá, cara. é porque Tá, tava o Denis travando aqui. sinalizou que sim, Tô a te Mônica ouvindo, chegou. sim. Ó, gente, então eu acho que foi uma live que virou duas, viu? Segundo momento a gente vai fazer mais curtinho, mas retomando, a live de hoje foi para falar do viver. Aí no primeiro momento da live, a Joyce introduziu sobre todos os projetos que a gente desenvolve aqui na casa, né? Então, nós falamos do mental da população negra como estratégia de sobrevivência. Nós falamos da parceria com o pessoal do Uniceuba Faculdade era para apoio psicológico para pessoas ligadas à Casa Cotirene. Falamos sobre a rede de apoios profissionais encabeçados aí pela nossa querida Carol, Leni, Luase, Cláudio, Vinícius, né? Gente muito maravilhosa. Salve Circuito Cerrado, salve chegou, né? Nós falamos também que a Casa Cotirene é um ponto de coleta e distribuição de cesta básica, material de limpeza e higiene, né? Convidamos vocês a se tornarem apoiadores pela nossa plataforma de financiamento coletivo, que é a Catarse, né? A Joyce falou também da parceria com o grande Denis, que está aí, está com a gente. Maravilhoso. A Casa Cotirene, gente, tem projetos de empreendedorismo também. Procure saber, né? Então, temos cachaça, temos o Bazar da Casa Cotirene, temos workshop de dança, temos a nossa querida Calibre, né? A nossa Carol Calibre Tatu. Então, temos vários projetos de empreendedorismo que você quiser apoiar. Temos o projeto Mãe Solo,
solos, mas não sozinha, né? Também Mães Sapatas, mas não sozinha também. Projeto Mulheres em Movimento, que é do Fundo Elas, que nós estamos construindo, né? E temos também, gente, umas oficinas de bem viver com a Ana Cristo, grande Ana Cristo, amiguíssima aí da casa, parceira, né? Então, falando disso, o tema de hoje é o quilombo e o bem viver. Então, nós estamos trazendo o quilombismo hoje como estratégia mesmo, sabe? Da gente vivenciar a subjetividade negra através das nossas potências, não só somente pelas nossas dores. Aí o Antônio trouxe a contribuição dele, da clínica preta dele, as visões dele, eu adorei. E aí, antes de dar os problemas tudo com áudio, na live anterior, o Antônio trouxe uma imagem muito bonita, essa visão da clínica como um útero, sabe? Galera, o Cezinha, ele é companheira que tem uma ligação com o CUFA, Paraíso. Procure saber, é o bloco Afro Room Black, aluno bem nossa aí, né? Então, gente, eu sei muito dessa imagem que o Antônio trouxe do quilombo como útero, né? Então, se a gente pensar bem essa imagem, eu gostei muito, vou explorar um pouquinho e volto para o Antônio, que o quilombo também, ele é gestacional, né? O quilombo, ele é matriarcal também, né? Esse quilombo que eu estou aqui hoje é um quilombo matriarcal. Ele é conduzido por poderosa Josiane Castilho, a Aline Carina e a Joyce Marques, né? Então, está podendo trocar hoje aqui dentro desse quilombo urbano é muito interessante. Poder repensar a energia masculina aqui, né? Poder repensar construções, desconstruções da masculinidade negra dentro de um quilombo é muito rico, né? E agora, gente, eu vou voltar aqui um pouco para o Antônio, né? E trazer aí também, que eu gosto muito da visão do Antônio, sobre a cultura afro-brasileira e como ela chega na clínica, né? Então, traz aí, por exemplo, nos meus atendimentos, a cultura afro-brasileira, ela aparece quando o meu cliente cita Racionais MCs, Negro Drama, né? A cultura afro-brasileira aparece nos meus atendimentos quando uma pessoa ela quer decidir um caminho de espiritualidade, ela conversa comigo sobre candomblé, né? A cultura negra chega para mim nos meus atendimentos quando os meus clientes compartilham as séries negras que eles estão assistindo na Netflix. Então, eu fico muito feliz de trocar isso com eles, né? Então, eu estou falando em cultura negra, gente, porque a nossa cultura negra sempre é uma potência que está dando as dicas aí do bem viver também, sabe? O pagode, né, dos anos 90 ensinava a gente sobre o amor, como um homem negro pode tratar uma mulher negra, né? Atualmente a gente tem toda a cultura negra aí, né, no funk, no hip hop, no samba, no pagode, no axé, né? E parece para você aí, Antônio, nos seus atendimentos aí, a cultura afro-brasileira dentro da clínica. Então, Luciano, você falou inicialmente, eu fiquei pensando aqui. E nunca tinha talvez me atentado tanto, apesar de trabalhar assim, porque são tantos conteúdos, mas de fato aparece muito, sim. E pelo menos dentro da minha perspectiva de trabalho e com o espaço que eu forneço para os que estão ali comigo, chega muito através de uma própria questão espiritualista, assim, das coisas, do caminho para onde seguir, assim, quando a gente pensa muito sobre essa questão para onde seguir, a gente volta em Exu e a gente volta em resistência, e é algo que tem ganhado espaço cada vez mais, assim, dentro do contexto principal, do contexto clínico, principalmente com pessoas pretas, assim, que compartilham, que compreendem, que trazem, que se sentem acolhidas, porque é também uma questão do ser acolhido, assim. Eu tenho percebido quantas pessoas ficam meio receiosas, às vezes, de trazer
um determinado conteúdo, de falar sobre o candomblé, de falar sobre a Umbanda, de falar sobre alguma outra experiência, assim, por medo talvez de não identificação, de não ser acolhido ali naquele espaço, sei lá. A pessoa vai chegar e falar, é porque eu sou do candomblé e as coisas lá funcionam assim, e eu entendo dessa forma e sigo por isso, ou eu sou da Umbanda e sou orientado por entidades, por isso, por aquilo, por Exu. E eu vejo que as pessoas ficam meio cheias de dedos, assim, para falar sobre esse assunto. E quando eu estou lá para acolher e fazer aquela troca com elas, oh, aqui a gente pode falar disso. Aqui, esta minha cultura, isso que me atravessa, tem um espaço. E eu vejo o quanto as coisas começam a fluir quando a cultura da pessoa é acolhida. E eu fico imaginando a gente chegando, assim, né? Dentro de um consultório e a gente falar, a gente tem uma coisa para falar que marcou a gente de uma experiência ali meio cultural, religioso, ou uma música que a gente viu. Se a outra pessoa fala, e aí quando tange a questão religiosa, né, que as religiões de matriz africana são muito demonizadas, né? A pessoa fica até com medo, gente, se eu falar que o psicólogo correr, falar, tá doido, tá repreendido, isso é o demônio. Nossa, seria extremamente essa situação. Mas fala aí que pode ser acolhida e a partir do que ela está trazendo, a gente pode trabalhar. As pessoas falam, olha, isso tem sentido, isso tem significado. Eu acho que seguir por este caminho, né, de a gente encontrar um sentido, encontrar um significado da nossa fala, dos nossos conteúdos serem trabalhados, serem acolhidos, é extremamente rico, né? Pensar quando a gente pensa, o sujeito traz Exu, e aí fala, o Exu aparece ali na fala e a pessoa segue, assim, e eu pego o Exu da fala que a pessoa teve e eu volto, eu falo, então, e você falou de Exu, e eu fiquei pensando Exu na sua vida, diante disso, que é Exu para você. Um conteúdo que terminou vindo muito nos últimos tempos foi a morte do ator que fez o Pantera Negra, que eu não sei falar o nome dele, me desculpem, mas eu sou horrível de citação, principalmente de nome, principalmente um nome que não é brasileiro, assim, que não é fácil para minha língua desdobrar e falar. Mas rendeu muito isso dentro da clínica, e o quanto eu pude também repensar junto com a pessoa ali, né? Aquele momento que ali é um exemplo, é um marco, traz a perspectiva da visibilidade e uma perspectiva diferente, porque não tem tanto sofrimento. E aí já assisti vários filmes assim com protagonistas pretos e tudo mais, mas a maioria deles é marcado por um sofrimento que não cessa. E aí eu fiquei pensando em histórias cruzadas, eu fiquei pensando em Preciosa, eu fiquei pensando numa história lá de um cara que tem um filho que ele tá correndo para resolver umas coisas, não lembro o nome do filme, é sofrido, e outros que eu assisti que tem sempre um atravessamento de sofrimento muito grande. E o do Pantera Negra ele traz uma perspectiva diferente. É uma perspectiva de luta, de um reino, de um sujeito que é grande e de uma população que é grande que não é submissa. E traz um pouco dessa realidade de uma tentativa de uma invasão e tudo mais, e a resistência deles para lidar com aquilo. E eu fiquei pensando, uau, eu também me reencontro nos atendimentos. Eu também repenso muitas coisas. Eu assim, nunca tinha pensado sobre isso. E foi um momento muito rico de eu pensar, olha, o quanto a gente precisa mais disso. O quanto a gente precisa começar a mudar a sintonia da história. Oi, Leia! Nossa colega Leia está aí, a mama Leia, da nossa turma de psicologia.
Então, eu vejo essa cultura vindo com uma certa potência e meu único serviço ali dentro naquele momento é utilizar ela e acolher ela. E é extremamente rico. A gente entender o que a pessoa está falando e poder fazer uso daquilo. Hum, É isso, Luciano. Agora você está sem som, sem áudio novamente, Luciano. Gente, essa live hoje ela está sendo um próprio ato de resistência. A gente tem enfrentado alguns breves problemas técnicos, assim, que estão comprometendo o desenvolvimento, mas não tanto. Acho que só o ato de estar aqui, só o ato da gente aparecer, só o ato da gente poder compartilhar desse espaço já é uma relativa, já é um relativo ganho, assim, dentro da nossa história. É, Lé, a gente não consegue ouvir o Luciano. Sem áudio, senhor. Tá. Enquanto o áudio do Luciano retorna, eu vou tentar continuar aqui para não ficar com essa lacuna. Tá, o Luciano tinha me feito uma pergunta sobre a questão da cultura, como essa cultura termina se manifestando, chegando na clínica, como que eu termino lidando com isso. Falei de algumas questões, falei sobre o Pantera Negra, o ator que fez o Pantera Negra e que desencarnou há algum tempo e terminou se tornando conteúdo na clínica. E aí, uma coisa que também foi trabalhada em algum momento no contexto clínico foi a pessoa trazer uma reflexão que me marcou também. Ele falou, o sujeito falou. Naquele momento eu me dei conta de que gente preta também morre de doença. E aquilo me causou um choque, assim, ao ouvir aquilo, porque é interessante como a gente começa a naturalizar algumas nuances do sistema. Quando a gente pensa, sei lá, saiu notícia, fala, fulano de tal, preto, isso, aquilo morreu. Em algum nível vem muito aquilo, foi morto, aconteceu alguma coisa, tiraram a vida dele. A gente pensa por esses caminhos, mas a gente adoece. Logo, se a gente adoece, a gente tem um corpo e a gente precisa de cuidado. E aí é onde entra esse trabalho que a gente vem desenvolvendo para cuidar deste corpo, para cuidar desta mente, para cuidar desta integração. Apesar da gente seguir em caminhos assim e seguir em caminhos e separar às vezes o corpo da mente, mas está tudo muito junto e tem reflexos nisso. E às vezes a gente está tão preocupado em sobreviver, em se manter vivo, em ter o que comer, em ter o que vestir, em conseguir se formar, que a gente esquece que habita um corpo. A gente esquece que precisa se cuidar, precisa cuidar de uma saúde, porque a gente está muito tá na engrenagem do fazer, do se manter vivo. Então, eu queria chamar a reflexão para nos cuidarmos mais, para cuidar da nossa saúde, para cuidar do nosso corpo. E aí entra a perspectiva do autocuidado, mas é extremamente importante ressaltar que o autocuidado, ele está numa perspectiva integrativa. Às vezes eu tenho a sensação que em algum nível as pessoas associam autocuidado a cuidado tá para mim
corpo está para as relações, está para vários âmbitos da nossa vida. Então vamos repensar o autocuidado. Não adianta eu cuidar só do corpo se internamente eu não estou bem. Não adianta eu cuidar só do mundo interno se o corpo está em frangalhos. E eu cuido da mente, não, olha, a mente, estou na psicoterapia, estou andando, as coisas estão fluindo, estou malhando, estou comendo direitinho, mas parece que tem uma outra coisa que talvez nos habite ou nos permeie, ou não nos permeie, ou não nos habite, mas que pode ser cuidada. Então vamos tentar unir isso, igual um quilombo. O quilombo agrega as pessoas. O quilombo é um corpo, é um sujeito vivo. O quilombo é vivo. E ali precisa de uma manutenção, assim como a Joyce estava falando, sobre algumas necessidades da casa, o quanto eles se desdobram para cuidar, para não deixar faltar as coisas ali. Imagino que tem um trabalho interno de conversas, de acordos, das relações interpessoais. Tem uma pergunta que já eu respondo. O quanto precisa cuidar da estrutura física do ambiente de um quilombo para que ele não seja depredado, o quanto precisa cuidar da funcionalidade daquele quilombo para não ser só um ambiente que não necessariamente acolha direito as pessoas. Então, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, de uma espiritualidade de nós como todos, da mesma forma que devemos também cuidar dos quilombos. Teve uma pergunta que foi feita aqui. O Luciano está sem áudio. A pergunta saiu, mas uma pessoa perguntou sobre como que se dá a dinâmica da psicologia preta entre o terapeuta e o paciente ali. Eu tenho tentado lidar com essa questão do paciente, porque eu acho que já não é mais paciente, já é um sujeito que a gente faz uma troca ali. Mas tá. A gente pensa sobre um processo de identificação que é necessário acontecer, independente de um processo de psicoterapia preta ou branca, mas é necessário acontecer essa identificação. Mas uma identificação em um nível talvez mais profundo, de um nível de entendimento e de empatia mais profundo. Eu sei que a gente não vai conseguir nunca, talvez, entender o outro por completo. Eu nunca vou entender de fato a dor do outro. Porque é a dor do outro. Mas se o outro me traz uma coisa e eu já passei por uma coisa semelhante, o desencaixe é menor. Pode desencaixar isso. Mas se o outro traz uma dor aqui e eu nunca passei por essa dor, o desencaixe pode ser muito maior. E aí pode haver uma quebra. A gente pensa nesse espaço minimamente acolhedor para que não seja replicada o racismo dentro do contexto clínico. Você chegar lá e você falar sobre a sua vivência, aconteceu isso, 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 entrei numa loja, fui perseguido, as pessoas estavam me olhando torto porque é uma coisa muito convencional acontecer, e você levar aquilo porque aquilo te marca, aquilo te causa um sofrimento, você levar para o contexto clínico e imagina a pessoa olhando para você e falando: e você acha mesmo que isso foi racismo? E por que você acha que isso foi racismo? Aliás, será que racismo existe? Gente, imagino que não seja fácil. Eu ia dar ia extrapolar o controle de Antônia, talvez ia dar um show, ia rodar a baiana, e ia dizer: fique aí. Eu vou partir porque a gente não está conseguindo conversar. Então, rola esse desencontro numa perspectiva de não semelhantes, assim. E aí, entrando junto aqui com o que colocaram aqui, como que funciona a psicologia preta,
Como funciona a psicologia preta para psicólogos brancos que atendem pessoas negras? Estão querendo me pegar no laço, vamos lá. Olha, eu não sei como que funciona a psicologia preta para um psicólogo branco que atende pessoas pretas porque eu não sou branco. Então é difícil falar desse lugar. Como eu imagino que se dê? Eu imagino que se dê da seguinte forma: um aprofundamento em um estudo, e uma compreensão e uma consciência mínima dos contextos sociais atravessados pelas questões de raça. E se colocar minimamente empático, de acompanhar o que o sujeito está colocando, de se esforçar para acompanhar o que o sujeito está colocando, de talvez até falar, ser verdadeiro, falar, olha, eu tô pensando como seria eu branco fazendo isso, gente. Eu não sei de fato como que é. Tô pensando eu branco fazendo isso. Eu me colocaria ali com relativo aprofundamento e estudar para poder estar ali e contemplar, né, o sofrimento daquele sujeito. Ser verdadeiro e falar, olha, talvez eu não compreenda tão plenamente o que você está me falando, talvez por não ter essa vivência. Mas pelo que você me traz, parece ser um sofrimento muito grande. E a gente pode pensar em trabalhar isso dentro do que você me traz, dentro da sua perspectiva de realidade e com os seus conteúdos. Sendo suficientemente bom, proporcionando um espaço ali como um relativo útero para que aquele sujeito possa se expressar e não reproduzir a violência do cotidiano. Penso que poderia seguir por esses caminhos. Teve o Denis colocou aqui. Antônio, pegando o adendo da sua fala, o Pantera Negra é um excelente filme, de muita representatividade, porém, por que não valorizamos mais o filme nacional como Besouro? Arrasou, Denis. Tem o Besouro, assisti tem poucos dias, assisti a primeira vez aquele filme quando eu era criança. Mas sabe, eu vou pegar bem aqui o Besouro, porque tem uma representatividade muito grande da religião de matriz africana ali dentro. E o quanto é difícil, às vezes, a nossa população consumir as religiões de matriz africana. Principalmente pelo processo de demonização e estigmatização que tem com as religiões de matriz africana. Então, talvez seja mais fácil lidar com algo que é de fora, né? Porque a gente ainda tem isso, é de fora. Lidar com algo que é de fora, que vai trazer aquela perspectiva do super-herói e tudo mais. Aquela. Não sei, mas fico pensando o quanto o super-herói em algum nível ele é americanizado, assim. E temos heróis aqui. Nós somos heróis de permanecermos vivos. Então eu penso sobre essa quebra justamente quando toca nesse viés de trazer a religião ali. E o quanto é mais fácil consumir de fora do que consumir Exu, que está ali, potente dentro do filme do Besouro. De consumir o processo de constituição espiritual do Besouro ali, passando com o Oxum, passando com os orixás que estão cuidando dele naquele momento. É difícil. E aí a gente segue para outros caminhos que podem ser mais fáceis. Então, penso nisso. Eu acho que o Denis tinha pontuado uma outra coisa. Exatamente, exatamente. Agora que eu vi a outra pontuação dele que tá mais embaixo. Tô meio avoado. Mas é por esses caminhos, assim, o quanto a gente precisa voltar a essa valorização da nossa cultura, a gente precisa mostrar a nossa cultura, e o quanto a gente precisa falar, olha, a gente tá aqui, para de querer matar a gente. Igual o Setembro Amarelo, o Luciano tocou num ponto e que eu estava pensando numa outra live que eu desenvolvi essa semana sobre o Setembro Amarelo, assim. É o momento do grito. É uma perspectiva de um trabalho, da saúde e tudo mais, mas fico pensando,
é o momento do grito. Grita em setembro e a gente cala a sua boca e você passa o ano todinho calado. Porque a sensação que eu tenho é essa. Setembro Amarelo, o pessoal vem e fala-se de suicídio, disso e daquilo, mas e o resto do ano? Esse pessoal tá onde? Morre pessoas no resto do ano? Pessoas cometem, pessoas têm suas vidas cerceadas pelo suicídio no resto do ano? Tem, todo dia. E nesse momento, parece que a gente abre, as pessoas gritam e a gente tapa novamente. Por quê? Porque não é fácil lidar com o sofrimento do outro. A gente vê o outro sofrendo e tudo mais, e aquilo em algum nível toca a nossa dor, então a gente cala. A gente cala os outros, a gente cala o preto. Tá sofrendo. Para de falar, para de reclamar, para de resistência, para desse maldito mimimi. Eu tenho um desgosto tão grande dessa palavra que só os santos sabem, assim, que mimimi. Minimizar tudo que a gente vive, todo o nosso sofrimento. Tentam nos calar, mas a gente está aqui para gritar. A gente está aqui mesmo quando um outro áudio fala, tá aí, a gente transmite. A roda não para. Gente, o áudio do Luciano, ele tá com problema. Eu acho que eu já falei e já falei. Acho que a gente conseguiu construir algumas coisas, conseguiu mostrar, refletir um pouco sobre o nosso trabalho, um trabalho prático de fato. A gente pensa muito sobre teoria, a teoria é extremamente válida e a gente não pode se desapegar delas, mas vamos pensar também na prática. Pensar também na prática. Primeiro teve um conservado, vamos, mas precisamos voltar. Precisamos voltar ao social nosso. Serve como um forninho, mas a gente sai e vai crescendo. O processo não acaba dentro da academia. O processo continua e continua com a prática. Mas eu queria agradecer pela presença de todos. Queria que o Luciano estivesse com áudio para a gente poder finalizar, ele ter as palavras dele. Mas, Luciano, escreva uma mensagenzinha aí, pelo menos para se despedir do pessoal. A construção que não acaba, foi desligada. Essa construção continua no nosso trabalho, continua na nossa vida, continua na nossa resistência. Ok? Axé a todos, tenham todos uma boa noite. Não sei se o Luciano está escrevendo algo, mas tchau, gente. Eu vou sair. Fiquem bem.